que estão nos acompanhando nessa noite. Para nós é um grande prazer estar podendo entrar na sua casa através dessa rede social, podendo trazer um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações, que de fato a palavra do Senhor possa entrar na sua casa, transformar tudo aquilo que é preciso ser transformado, te trazer a convicção de que dias melhores virão, de que nós estamos de fato embasados na proteção do Senhor, no cuidado do Senhor. Mas nessa noite, eu tenho um texto que o Senhor fala muito ao meu coração. Está no livro de João, no capítulo 14, no verso 6. Um texto muito conhecido, mas um texto que nos mostra o caminho, que nos dá a direção, que nos traz esperança, que nos traz conforto, que nos mostra de fato que nós estamos sendo guiados pelo Senhor. Esse texto diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Jesus é o caminho. Não há outro caminho, não há outra direção a ser seguida, não há outro subterfúgio a ser alcançado, porque o próprio Deus, através de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele é o caminho. Mas nós sabemos que durante o caminho, a nossa caminhada cristã, o dia a dia da nossa vida, nós cansamos. E quando nós olhamos no livro de Mateus, no capítulo 11, também um texto muito conhecido. No versículo 28, o texto nos traz um conforto, principalmente diante desses dias que nós temos enfrentado. E o texto diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos aqueles que estão cansados, Jesus é o caminho, Jesus é a esperança, Jesus é a vida. E se porventura no meio da sua caminhada cristã você se sentir cansado, e esse cansaço aqui não é cansaço físico, mas é o cansaço espiritual diante de tantas pressões que nós vivemos, mesmo diante desse cansaço, o Senhor Jesus nos garante que Ele tirará de nós o nosso fardo, o nosso jugo, e nos trará alívio. Creia, querido, que o seu Deus, que o nosso Deus, que o Senhor Jesus, Ele está sim no controle de todas as coisas, e Ele nos levará a experimentar aquilo que nós ainda nunca experimentamos com sinais e maravilhas nesses dias, em nome de Jesus. Você que está na sua casa, feche seus olhos. Vamos orar para que nós possamos começar o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Pai, nós te louvamos por esse momento tão precioso. Te louvamos, ó Deus, por todos aqueles que estão aí, ó Deus, do outro lado. Ó Deus, ouvindo aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Que a palavra do Senhor alcance cada lar, cada família, cada casa, cada sacerdote. Que mude a história, que traga conforto, que traga paz, que traga alegria, que traga, ó Deus, a convicção, ó Deus, que mesmo diante de tantas coisas que nós temos enfrentado, o Senhor é quem nos fortalece, é o Senhor que tem estado conosco, e certamente, ó Deus, em nome de Jesus, nós vamos contemplar a glória do Senhor sendo derramada sobre nós. Nós ministramos, ó Deus, em todos aqueles, ó Deus, que estão nos assistindo nessa noite, a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, trazendo um equilíbrio emocional sobre a vida dos meus irmãos, para que, ó Deus, nós possamos passar por tudo isso e declarar que o Senhor é o nosso Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Sou da Amada Igreja com a paz do Senhor. Você aí no seu lar, quero te convidar a orar a Jesus juntos. Amém? Com alegria.
Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós, som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão, pois antes morto agora eu vivo só por ti. A minha liberdade por lhe dançou, ao Senhor Deus. na minha liberdade por lhe dançou, Ao Senhor, na minha liberdade por lhe dançou, ao Senhor Deus. na minha liberdade por lhe dançou ao Senhor. Oh, oh, oh. Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós, o som da vida do Espírito em mim. Oh! Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão, pois antes morto agora eu vivo só por ti. Oh! Na minha liberdade por lhe dançou, Ao Senhor Deus. na minha liberdade por lhe dançou. Ao Senhor, Mais uma vez, na minha liberdade por lhe dançou. ao Senhor Deus, na minha liberdade por lhe dançou. Ao Senhor, E agora livre sou, e agora livre sou, Cristo me libertou. Agora eu posso cantar aquela do que eu tinha já passou. É uma nova história, Ele me deu vitória. Eu vou seguindo com fé, eu sei que um dia vamos se ver na glória. Não vou parar, não eu vou gritar vou. até o mundo. Não vou parar, eu vou gritar, vou. Na minha liberdade por lhe dançou, Ao Senhor Deus. na minha liberdade por lhe dançou. Ao Senhor, Mais uma vez, na minha liberdade por lhe dançou, ao Senhor Deus. na minha liberdade por lhe dançou. Ao Senhor, Oh, oh, oh. Senhor, amém, Deus. Você aí na sua casa, aplauda Jesus, amém. E deixa o fogo do Espírito Santo queimar aí no seu lar. Deixa o fogo do Espírito Santo queimar na sua vida, querido. E adore junto comigo. Ouvir o meu Senhor bater a porta do meu coração queimou. Ouvir o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Declarei, eu não vou parar, eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Declare como um lindo coral, larará, 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 larará.
Existe um fogo, tem um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Existe, tem um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Larará, 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 larará. Larará. Eu sei que muito querem suas mãos. Nós só queremos os teus pés. Muito querem suas mãos, só queremos seus pés. Declare: muitos, muito querem suas mãos. Nós só queremos os teus pés. Muito querem suas mãos, só queremos seus pés. Declare: doce, doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Declare mais uma vez: deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Vem, Espírito Santo, flua através de nós. Flua através de nós, Deus. Venha, doce Espírito. Venha, doce Espírito. Nós queremos, doce Espírito. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Perto quero estar, Jesus, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render, te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, Jesus, quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
circunstância, adorarei, adorarei. Somente a ti, Deus, somente a ti, Jesus. Perto quer estar, Jesus, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Senhor, tudo que há em mim, Jesus. eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, mas ainda é pouco, eu sei. Oh, se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, não sou apenas servo. Declare, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Oh, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, meu Deus, somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Deus, meu Deus, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Deus, somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei. Somente a ti, Jesus. Aplauda Jesus, glória a Deus. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Nós estamos aqui, né, a pedido do pastor, né, que nos deu essa oportunidade de trazer essa palavra de quarta-feira, né, nesse culto de quarta-feira que nós estamos de quarentena não, né, estamos nessa semi-quarentena, e é com muita alegria, né, que eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, e ao pastor, por essa oportunidade de estar trazendo o Evangelho, né, estar ministrando algo de tão poderoso e importante e necessário, né, para esse mundo. Principalmente nesse momento, nesses dias que nós estamos atravessando. E eu falo atravessando, porque nós vamos atravessar, né, nós não vamos ficar, nós vamos atravessar. A igreja de Deus, ela está garantida a vitória, em todos os sentidos. Então eu creio que é de muita valia para todos nós nos alimentarmos nesse dia, nessa hora da palavra de Deus, e que todos vocês possam nesse momento, né, reunir aí em casa, chamar os filhos, né, mãe, irmãos, esposa, esposo, e se aglomerar aí na mesa
e vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco. Deus falou ao meu coração e eu creio que Ele vai falar ao seu coração. Não é eu que vou ser aqui a bênção, a graça na sua vida, né? É Deus, a obra é dele, eu sou só instrumento, e que o Espírito Santo possa nos usar essa noite e levar o milagre até a sua vida, até o seu coração, porque eu sei que todos estão em busca do milagre. Amém? Então o tema que eu quero trazer hoje, aqui pelo poder do Espírito Santo de Deus, eu quero trazer: o sangue de Jesus ainda está agindo. O amor de Deus ainda está agindo. Muitos têm um pensamento que Jesus agiu e pronto. E não. O sangue de Jesus ainda está agindo por nós. Amém? Jesus ainda está intercedendo por nós. Jesus ainda está nos abençoando lá do céu, lá da direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está nos defendendo, é o nosso advogado. E Ele está intercedendo, Ele está ali nos defendendo de todas as acusações, de todas as maldições, de todo o pecado, de toda calúnia que Satanás e seus demônios têm feito sobre a nossa vida. O sangue de Jesus ainda está agindo por nós. Amém? E eu quero fazer um comentário muito breve, porque o tempo é corrido, né? Como o pastor explicou, nós temos pouco tempo. Então eu quero fazer um comentário breve para vocês, oportuno, em relação a esse tema, a esse momento de crise que nós estamos vivendo. Essa crise é passageira. Essa crise, ela é uma oportunidade que nós temos para poder nos amadurecer mais, crescer mais, deixarmos de ser menino, menina, deixarmos de ser rebeldes, independentes, e criarmos maturidade, criarmos caráter de Cristo, sermos mais apegados aos moldes de Cristo, estarmos totalmente nos interessando a olhar para a cruz, entregando cada vez mais a Cristo e diminuindo o espaço que nós criamos entre nós e eles. Eu quero nesse momento dizer para vocês que essa crise, ela cria a oportunidade de nós pedirmos perdão dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, e é uma oportunidade também de nós orarmos pelo próximo, de nós abençoarmos o nosso próximo, de nós preocuparmos com o mundo, preocuparmos ao ponto de amá-los, ao ponto de buscá-los para viver a graça que nós vivemos. Porque Deus não morreu, não deu o seu Filho, Jesus Cristo, só por nós. Jesus morreu na cruz por todos. E esse todos inclui esses que estão aí pecando, errantes, principalmente eles. Jesus fala na Bíblia, Ele fala para nós que Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles que precisam. Ele não veio para esses que já estão salvos. Então nós estamos aqui como boca de Deus, na vontade do Espírito de Deus, para passarmos para vocês uma palavra que venha fortalecer esse momento de crise que nós estamos vivendo. Eu creio que Deus vai falar com vocês. Eu creio que existe uma dúvida no mundo, por todos os cantos que eu tenho andado, por todos os cantos que eu tenho vivido. E a minha vida é muito simples. Eu não sou de conhecer nações e diversos lugares. Eu conheço muito pouco do nosso estado, alguns estados do nosso país, mas por onde eu tenho andado, eu tenho ouvido as indagações das pessoas em relação a dúvidas quanto ao amor de Deus, em relação a dúvidas quanto à graça que o nosso Senhor nos deu. Tem pessoas que indagam de todas as formas, a minha pessoa, a sua pessoa, tem procurado respostas e não tem encontrado. E nós mesmos, cristãos, seguidores de Cristo, que confessamos a Ele, né, que olhamos para a cruz e que nos entregamos a Ele, nós temos momentos
que também fazemos pergunta a Cristo, que fazemos pergunta a Deus. E eu quero, nesse momento, pautar para poder fazer a leitura do referencial bíblico. E todos que estão com a Bíblia aí em cima da mesa, que eu creio que está, lá na minha casa, em Deus do dia que nós entramos nessa semi-quarentena, a Bíblia está em cima da mesa. Nós estamos lendo, eu estou terminando de fazer a leitura da Bíblia da Semana Shekinah, do ano atrasado, estou terminando ela para começar desse ano passado, e eu creio que amanhã eu termino de fazer a leitura, já começa essa outra nova leitura, e o crente tem que ler a Bíblia. Então pega a sua Bíblia que está aí, se não está aí, manda buscar, abre o celular, e vamos fazer a leitura lá em Hebreus 4, do 14 ao 16. Hebreus 4, do 14 ao 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, com nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Maravilhosa palavra, uma palavra de promessa, uma palavra que gera fé no nosso coração, da fidelidade de Deus, que nós temos que crer, e que nos gera esperança. Nós temos um sumo sacerdote, o maior de todos, o qual nos deu toda a vitória. E ele fala que nós devemos aproximarmos a ele. É nele que nós vamos encontrar a solução. É nele que nós vamos sermos abençoados. É nele que a vitória é certeza. É o único caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, assim diz Jesus. Então eu creio que essas palavras nos geram ânimo. Essas palavras têm que nos alegrar, irmãos. Você que é cristão, vocês têm que sentir alegria com a promessa que a palavra de Deus, a Bíblia, traz em revelação à nossa vida, nos confirmando o compromisso do Pai conosco, revelando o amor dele conosco. Nós não podemos ter dúvida que Deus nos ama. Nós não podemos ter dúvida que Deus é por nós. Nós não podemos ter dúvida que Deus está pelejando, lutando, batalhando por nós. Amém? Então nós precisamos de ter essa convicção, acabar com essa falta de convicção que o povo tem em relação ao amor de Deus. Essa falta de convicção que o povo tem em relação ao amor de Deus. Nós não podemos deixar dúvidas. Nós não podemos deixar dúvidas tomar conta do nosso ser. A dúvida gera contradição, a dúvida gera temor, a dúvida gera medo. A dúvida gera falta de esperança, irmãos. E nós não podemos, hora nenhuma, deixar de ser luz, deixar de ser esperança, caminho novo para o mundo. O mundo tem que ver em nós a certeza de uma alegria, a certeza de um novo ser, de uma esperança que alcança o coração dos demais, que contagia essa ausência de esperança, esse desespero que está aí, essa falta de fé, essa falta de postura de guerreiro, essa falta de postura de pessoas que têm a certeza que faz parte e recebeu a graça da vida eterna. É isso que nós temos que ter. E nós precisamos de acabar com essa falta de convicção. Eu sempre tenho ouvido as pessoas falar, se Deus é tão bom, por que o mundo é tão mal? Vocês já ouviram isso? Vocês que estão em casa, e alguns que estão aqui, vocês já ouviram isso? As pessoas já falaram isso para você? Porque para mim já falou. Já falaram, se Deus é tão bom, por que o mundo é tão mal? Esses dias um irmão que tem mais de 20 anos de crente, fez isso, essa pergunta para mim lá no escritório. Ele falou para mim assim, se Deus é amor, por que tantas pessoas inocentes sofrem? Por que existe tanta crueldade, injustiça, tanta aflição e decepção na vida? São perguntas interessantes, são perguntas
que nos dá impactos. Se você não tiver resposta, se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, revelação do amor de Deus, a convicção da grandeza do amor de Deus, que Ele está nos defendendo, que Ele nos ama, você não vai dar conta de responder. Ou talvez você pode até tentar responder, mas você vai responder sem graça, sem convicção, sem convencimento. Você não está convencido, como que você vai convencer alguém? A igreja tem que ter convicção. Você vende o que tem, você dá o que tem. E o que é que você tem? Ignorância ou sabedoria? Esperança ou desespero? Coragem ou medo? O que é que você tem? O que é que o mundo hoje, o que é que o povo de Mozarlândia hoje, os seus parentes, os seus vizinhos, os seus funcionários, colegas, os seus chefes, estão vendo em você, como cristão, em diferença a ele que é mundo? O que é que ele está vendo em você que faz com que ele olhe para Deus? Com ele chame a atenção dele em relação à luz de Deus que está na sua vida? Qual é a coragem, qual que é a convicção que você está vendendo? Qual que é o amor que você está vendendo? O que que há em você diferente do teu vizinho? A tua casa está de pé ou a sua casa está abalada? É a diferença. Existe outra pergunta. Eles falam assim: onde Deus está quando as criancinhas sofrem, quando as coisas ruins acontecem com as pessoas boas? Então, perguntas que o mundo faz, irmão. E muitos cristãos não têm resposta. E hoje, Deus te dá a resposta. E hoje Deus te dá a convicção. Irmãos, nós vivemos uma batalha, uma guerra que iniciou, não agora, ela não iniciou também lá no Éden, em Adão, ela não iniciou ali, ela iniciou nos bastidores, meu irmão, da história. A batalha iniciou bem antes, ela iniciou, sabe aonde? Lá no céu. Lá no céu. Nós vivemos uma batalha antiga. Nós não temos uma batalha que se iniciou agora com Adão. Nós sabemos da história resumidamente. Nós conhecemos uma história contada em Ezequiel, contada em Isaías. Nós temos a história contada também em Apocalipse, onde fala de uma batalha que houve no céu. É estranho, né? Falar em guerra no céu, falar em batalhas no céu. No céu tem guerra. Pois então, é necessário conhecer a história, a palavra de Deus, a história de Deus revelada no livro, na Bíblia, para que nós possamos ter uma ideia, uma compreensão do tamanho que é o amor de Deus, o tamanho que é essa obra de Deus. Temos a convicção de que Ele agiu e age ao nosso favor, para que você possa valorizar mais a cruz, para que você possa valorizar mais as atitudes de Deus para a sua vida. Se você não conhece, você não admira as bondades que tem, ou odeia as maldades que tem. Você precisa de conhecer. Quando você vê a Bíblia falar que Deus é amor, você tem que ter convicção de que Ele é amor. Por que que Ele é amor? Porque a essência dele é amor. Irmãos, no céu Deus fez querubim chamado Lúcifer. E Lúcifer era um anjo de luz, a tradução. E a Bíblia relata que Lúcifer era um anjo belo, perfeito. Era a obra perfeita. A Bíblia relata que o Lúcifer era adorador de Deus, saía música, louvores saíam de dentro dele, eram adornados em pedras preciosas a vida dele. Ele era belo e perfeito. Deus não fez mal. Deus não criou um Lúcifer, um anjo de luz mal. Deus criou um anjo de luz boa. Deus criou todas as coisas boas. O anjo Lúcifer era adorador de Deus. O anjo era para prática de adoração e louvor a Deus, fazer o bem, glorificar o nome de Deus. Não havia pecado, não havia coisas erradas em Lúcifer. A Bíblia relata isso muito bem. Lá em Ezequiel, no livro de Ezequiel 28, 14, 15 e 17,
Lá fala, no 14 fala, tu eras querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afoguentadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Veja o que a palavra fala, Deus fez uma perfeição, como Ele criou o homem aqui na terra também. Quando Ele criou o mundo aqui na terra, a água, o firmamento, as aves, os animais. Ele criou tudo perfeito e bom. Lá no céu Ele criou o anjo Lúcifer, perfeito para adoração. A Bíblia fala que tinha 2 querubins que ficavam sobre a arca de proteção, e um desses querubins era Ele. Então Ele representava paz, amor, bondade, adorador. Mas a Bíblia fala no final do verso 17 que quando se achou iniquidade, a iniquidade nasceu, o mal nasceu sobre Lúcifer. Nasceu sobre Lúcifer. Deus não criou o mal em Lúcifer. Por acaso tem como, irmãos, o Criador da vida criar a morte? Por acaso tem como pé de uva dar laranja? Deus criou a vida. Deus não criou a morte. A morte se fez através do pecado que surgiu em um anjo bom que Deus criou. Sabe como que criou? O orgulho que entrou sobre esse anjo. Um orgulho, uma ambição, o qual teve desejo no coração e tentativa, tentou usurpar o lugar de Deus, quis reinar no lugar de Deus, se invejou, cobiçou o trono de Deus, quis estar acima de Deus, e começou uma rebelião através do orgulho, da ambição, que surgiu, a corrupção que surgiu no coração dele, que levou a ele fazer rebelião. E eu imagino, a Bíblia não fala, mas fez um fuxico, fez uma fofoca, fez uma indução de cooptar outros anjos. E ele chegou ao ponto de contaminar 1/3 da parte deles. Mas Deus, na tua bondade, no teu amor, que é essência e que está a lutar por nós, Ele pegou esse anjo, esse Lúcifer, que o qual estava corrompido, e os anjos, 1/3 parte dos anjos do céu que estavam corrompidos, irmãos, e não destruiu, e não aniquilou, por causa do amor, da compaixão que Ele tem por essência dEle. Ele pegou e precipitaram eles aonde? Na terra. Deus não consumiu. Sabe por quê? Porque se Deus consome esses anjos, se Deus consome Lúcifer naquele momento, Deus estava dando ao entender para os demais que Ele estava cortando a oportunidade de provar que Ele era de bom, que Ele era de bem, como se fosse um político aqui na terra. Tem a maioria que nós vemos os governantes, quando sai uma denúncia de proibição, de corrupção, o que fazem a maioria? Consome aqueles que estão denunciando, para que eles não falem. E as pessoas falam, queimou o arquivo, conjecturando a coisa. Mas Deus não consumiu. Deus poderia consumi-los, mas Deus não consumiu. Deus deixou para que a própria história revela o teu amor e a tua misericórdia. Deus deixou para que todos contemplam a verdade. Irmãos, mas por que Lúcifer se envenenou no pecado e Deus não destruiu? Deus não quer ninguém fazendo as coisas forçado. Deus não quer ninguém robô. Deus deu o seu livre-arbítrio. Deus deu a liberdade sua de escolha, irmão. Deus se fez no poder de escolher qual o caminho que você quer seguir. Deus poderia muito bem ter colocado uma cordinha no anjo. Deus poderia colocar uma cordinha em nós, porque quando nós começávamos a fazer as coisas erradas, Ele puxava a cordinha e nós fazíamos as coisas certas. Mas Deus não quer robô. Deus quer amor livre.
Deus quer liberdade de amor, Deus quer amor verdadeiro. Que graça tem se o seu filho que Deus te deu tivesse a oportunidade de se abrir a cabeça dele, colocar um programa, e ele levantar cedo, dobrasse a cama, arrumasse as roupas, escovasse os dentes, fizesse a tarefa, te ajudasse na limpeza, trabalhasse, te obedecesse, fazesse tudo certinho por causa do programa que você colocou na cabeça dele. Que graça teria? Você teria um filho? Você teria amor? Deus te fez livre, Deus te fez com total liberdade. Você é feita em imagem e semelhança de Deus, e a imagem e semelhança de Deus aqui é onde te dá o direito de ter a sua escolha. Como Deus tem a dele, como Deus tem a dele, Ele te deu o poder. Esse amor de Deus é maior do que você pensa, esse amor de Deus é muito maior do que eu penso. Deus continua lutando. Essa guerra, ela veio do céu para te levar para o céu. Essa guerra nasceu do céu para céu. Ela só vai cessar quando nós estivermos ao céu. Estamos numa luta, numa batalha, irmãos. Nós vamos vencê-la. Porque tem um Deus vivo, poderoso, que sabe de todas as coisas. Preste atenção. E está no comando. É Ele que está no controle. E Ele já te prometeu vitória. E Ele é fiel e poderoso para cumprir. Entenda uma coisa, irmãos. Deus projetou bondade. Nós é que deixamos, de uma forma totalmente imunda, ignorante, uma forma totalmente despreparada, fazer com que o mal surgisse do meio do bom. Deus gerou vida, Deus não gerou morte. Quem gerou morte foi as atitudes do pecado. Quem gerou morte foi a desobediência. Quem gerou morte foi as escolhas erradas. Quem gerou morte foi as atitudes de tomar decisões achando que nós sabemos de alguma coisa e menosprezando a sabedoria de Deus, desconhecendo o sangue de Jesus, a obra da cruz. Irmãos, o nosso pecado levou a Cristo à morte. O nosso pecado levou a Cristo à morte. Veja bem, quando nós pensamos em que Deus não nos ama, nós chegamos ao ponto de chegar a imaginar como aqueles anjos que estavam ali envolvidos pelo fuxico de Lúcifer. Eles pensavam, Deus não nos ama também, Deus não quer que nós também crescemos. E assim começou a desconfiar da bondade de Deus, rebelou uma terça parte. Quantas partes estão rebeladas hoje? Quantas perguntas as pessoas falam? Por que é que tem gente lá na África morrendo? Por que é que tem fome? Por que é que crianças inocentes estão morrendo? Não é só isso. A água está morrendo, o ar está morrendo, a terra está morrendo, os pássaros, os animais estão morrendo, os peixes estão morrendo. E você sabe o que está levando essas mortes? É Deus. É Deus, meus irmãos, é Deus, igreja, que está fazendo com que essas coisas, e o homem morre e perece, a escuridão e a crise. Não é, irmão, é o pecado, é os prazeres carnais, é a força da obra da carne, falando mais alto do que o poder do Espírito Santo que é dado através do sangue de Jesus. É a falta de cobertura da palavra de Deus, é a falta de comunhão com o Cristo, é a falta de revelação, de convicção que Deus é por você, é a falta de tomar a decisão na livre liberdade que você tem. É simples, mas se torna de uma forma complexa quando você se envolve a achar que o orgulho tem que prevalecer na sua vida. Quando você toma decisões que colocam em xeque as decisões de Deus. Quando você começa a medir, a aconselhar, a desconfiar, a achar que tem ideias melhores do que Deus. Nós estamos passando por luta, irmão. E eu já ouvi em todas as emissoras. E eu já ouvi todos os sábios.
E eu já ouvi todos os pastores, todas as autoridades. Porque com a internet a gente ouve todo mundo. Sabe o que cura essa crise que nós estamos passando? Não tem remédio. Não tem dinheiro que compra a cura. Não tem ninguém inteligente para inventar a cura até o momento. Não tem nada que evita você de pegar a doença, esse vírus, o coronavírus. Estão na iminência de uma crise profunda depois disso. Não sabe nem quando vai findar isso. Não quero te desesperar. Não quero te desesperar. Eu estou aqui para te dar uma palavra de conforto, que é: o sangue de Jesus ainda está valendo. O amor de Deus ainda está valendo. Ele ainda luta por você. Ele ainda está a lutar por você. Continua a luta. Meus irmãos, quanto essas mentiras todas, quanto esses enganos todos, quanto esses orgulhos todos, essa ambição toda, essa cegueira toda, essa falta de convicção, existe sim um antídoto, existe sim uma cura, e é o próprio amor do Pai. É o próprio Pai, que é amor, é a sua essência. É Ele a cura para isso. É Ele que pode resolver o problema de todas as nações. É Ele que traz a solução. Se você olhar bem, quando Deus fala na Bíblia que levou o profeta diante do vale dos ossos secos, e ele é indagado sobre aqueles ossos secos, se aqueles ossos secos podem viver novamente, e ele fala: ore, abra a sua boca e profetiza diante desses ossos secos, e eles ganharão vida. E assim Deus fala conosco, que se nós que falamos que somos o povo dele, porque o povo de Deus é o povo que é filho, o povo de Deus é o povo que reconhece ele como Pai, Senhor da sua vida, que serve e obedece e teme a ele, que confia e sabe e tem convicção do amor dele aonde quer que as decisões dele sejam tomadas, sabe da fidelidade dele com o propósito de vida eterna. Esse povo clamar, se arrepender dos seus pecados, clamar, pedir perdão, ele vai perdoar, ele vai ouvir, ele vai perdoar e ele vai sarar a terra. Esse Deus não deixa nós desamparados hora nenhuma. Ele não deixa. O amor de Deus é soberano. O amor de Deus é soberano. E lá em João, 1 João 4,8 fala: Deus é amor. Quando nós oramos, eu, minha esposa, a minha casa, quando nós oramos e pedimos a Deus: Deus, nos dá o amor e a tua misericórdia, nos dá o seu perdão, nos dá da tua graça. Quando nós oramos, nós clamamos pela misericórdia de Deus. Então, o amor é a resposta para a rebelião do coração. O amor é a resposta para quando se levanta a ambição, para quando se levanta a revolta, para quando se levanta a dúvida, para quando se levanta a falta de convicção, a falta de fé, para quando se levanta dúvida quanto ao amor de Deus por nós. É o amor a solução. Ele é a resposta. E sabe quando você vê o amor de Deus? Sabe quando você vê a projeção do amor de Deus? Quando você olha para a cruz. Quando você olha para a cruz. Quando você vê um inocente, um puro, um santo, um imaculado, de vestes brancas, que nunca pecou e foi tentado. Nunca pecou e foi tentado ser morto no seu lugar, pagar um preço que você pagou, um inocente que se colocou na morte sua, que levou todas as maldições e sofrimento, que pagou um preço que era seu. Aí você vai ver o amor de Deus, porque nós todos fomos condenados à morte, nós foram todos nos tornados pecador,
Nós somos todos herdeiros desse pecado, na natureza pecaminosa, que iniciou-se lá no céu, e veio sobre depois a precipitação na terra de Satanás e seus anjos. E quando Deus fez o homem e a mulher para adorá-lo no Éden, Adão e Eva, foi novamente tentado pelo dragão, a serpente, que estava aqui nessa terra, e que foi lá numa obra perfeita de Deus novamente, e fuxicou no ouvido dela palavras que desenvolveu ambição e cobiça no coração, dúvida, gerou dúvida quanto à lealdade e o amor de Deus pela obra dele do homem na terra, e fez com que pecasse novamente, levou à morte a todos nós. Mas Cristo nos amou, mas Cristo, aleluia, levou toda a morte, levou toda a morte sobre ele, pagou um preço, pagou a promissória, a duplicata, aquele título que você devia por causa dos seus pecados, o preço, pagou. Amém. E nós precisamos de alegrar nisso, nós precisamos dar valor. Quando você olha para a cruz, você tem que ver o amor de Deus. Quando você olha para a cruz, você tem que ver o poder de Deus no amor gerado através daquela atitude. Amém, meus irmãos? Não foi só Adão que pecou, todos nós pecamos. Lá em Romanos 3, fala que todos pecaram e são carecedores da glória de Deus. Lá em Romanos 5:12 fala assim: como por um só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. Nós precisávamos de um perdão, porque senão nós não tínhamos vida, por causa das nossas atitudes, não pelas atitudes de Deus. Entendendo, irmão, está entendendo o quanto que o amor de Deus é grande, o quanto que esse Deus lutou e vem lutando, e vem amando, e vem tendo compaixão da vida e desse mundo. Esse mundo que na maior parte deles vira as costas, desonra, zombam e não tem interesse pela obra da cruz, se negam e acham que são mais fortes e conhecem mais e querem usurpar o poder de Deus, a glória de Deus, amando as obras da carne, negando o Espírito Santo, anticristos. É isso que gera doença, é isso que gera doença. Todos os sofrimentos, enfermidade, aflições e a morte são resultados de rebelião contra a lei santa de Deus. Contra a lei santa de Deus. Tudo isso está acontecendo, são resultados de rebeliões contra a lei de Deus. Está lá em Mateus, depois você lê 13, 24 ao 28. Nós temos também, Deus dá a vitória, meus irmãos. Deus dá a vitória para nós. Está lá em Gálatas 3,16. Um descendente da mulher que pisará a cabeça da serpente. Nós temos a história de Deus contando a vitória, o cuidado e o zelo dele para nós. Você já perguntou realmente se Deus ama você, irmão? Eu faço essa pergunta para você. Você já perguntou realmente: Deus me ama? Você já perguntou mesmo? Você já olhou para a cruz? Você que não olhou para a cruz, está na hora de você olhar. Ele, Jesus, nos capacita de toda força, e no fim Ele triunfará sobre todo mal e sofrimento, e não haverá mais doença e nem morte. Aleluia. Não haverá mais doença e nem morte. Lá em João 16:33 fala: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Toma posse do amor de Deus. Creia que Deus ainda está lutando por você. Creia no amor de Deus sobre você. Deus é por nós, ninguém pode contra nós. É Ele. Toma as decisões corretas, atenta ao chamado de Deus, abra a boca e coloque em compaixão e misericórdia dessas vidas, e põe a sua boca a orar pela igreja. Pede a Deus poder do Espírito Santo, pede a Deus dom de cura, pede a Deus milagres, porque Ele tem para te dar. O que falta é santidade. Amém? Eu quero agora, meus irmãos, dizer que Deus possa estar trazendo essa luz na sua vida essa noite. E quero te abençoar, terminando, porque o horário é extenso, nós temos que passar para o louvor final. Eu quero dizer para vocês: Deus te ama. Você é importante para Deus. Deus não criou morte, Deus não criou ódio, Deus não criou doença. Deus criou bênção, cura e amor e vida eterna. E Ele é isso. Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês. Receba essa palavra, guarda no seu coração, passa ela adiante.
leva para os seus filhos, para os que você ama, em nome de Jesus. Para o que você não ama também, em nome de Jesus, fique em paz. Amém e amém. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca, ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre